Olá, eu sou o Ricardo Lauricella. E eu, Bianca Grella. Nós somos da equipe de comunicação da SBCD. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre avaliação de desempenho. Em praticamente todos os ambientes de trabalho, há alguma forma de avaliação do desempenho do colaborador. Mas existem muitas dúvidas sobre como fazê-la e como se comportar diante de um elogio ou uma crítica ao trabalho que estamos realizando. Por isso, hoje nosso bate-papo é com as psicólogas e analistas de recursos humanos, Bruna Oliveira e Grace Silva, que trabalham com isso na SBCD. Bom dia, Bruna. Bom dia, Grace. Tudo bem Bom com dia, vocês? meninas. Ricardo. Bom dia, Ricardo e Bianca. Eu vou começar direto com uma pergunta para a Bruna. Bruna, o que é a avaliação de desempenho por competência? E me diz, para que ela serve? Então, Ricardo, ela é uma ferramenta de gestão de pessoas utilizada para avaliar a performance desses colaboradores de uma determinada instituição. O que difere a avaliação de desempenho comum da avaliação de desempenho por competência é que essa última relaciona o desempenho atual do colaborador com as competências necessárias ou desejadas para o desempenho de sua função. Grace, o que é competência? Bom, falando sobre competência, nos vem, né, uma sigla que é muito utilizada na área de RH, que se chama CHA, que é conhecimento, habilidade e atitude. Então, a competência seria a união dos conhecimentos que nós aprendemos na escola, na faculdade, em cursos formais, mas as habilidades natas que nós temos, que seria, de repente, uma tendência maior para uma facilidade, eu diria, né, para a área de humanas, de exatas, que a gente pode também melhorar ao longo da vida, né? E as atitudes são as atitudes que a gente coloca em prática no dia a dia, no nosso trabalho, de forma que esses conhecimentos e habilidades sejam colocadas de forma eficiente e eficaz. Tem gente que acha que isso é uma chatice, né? Ah, eu vou perder tempo, eu tenho que trabalhar, entregar meu trabalho, e para que esses papos, para que essa história de feedback? Bruna, qual a importância da avaliação de desempenho dentro das organizações? Então, ela é importante porque através, né, dessa mensuração, dessa aplicação, a gente consegue mensurar o potencial e a performance desses colaboradores. Através da análise do hard skill e do soft skill, que seriam as competências técnicas e as competências comportamentais, a gente evidencia quanto o colaborador está atendendo às expectativas, se ele está acima da média ou abaixo da média, né? E com base nesses resultados, a gente passa a elaborar um plano de desenvolvimento individual, que aqui dentro de RH a gente chama de PDI, né? E para este colaborador, a fim de promover o seu aprimoramento e elevar os resultados institucionais. Além disso, ela é capaz de contribuir para a criação estratégica de um plano de sucessão ou promoção, uma vez que ele proporciona ao gestor uma análise genuína do colaborador sobre suas atitudes e as habilidades. Já que na Caminho de Damasco, né, a avaliação será uma ferramenta importante na gestão dos recursos humanos de cada equipe, e através dela nós podemos mensurar não somente os resultados conquistados pelo desempenho de cada um desses integrantes que fazem parte da equipe, como também avaliar a aderência desses colaboradores às competências organizacionais, que são baseadas na missão, visão e valores da instituição. E Grace, quais são os tipos de avaliação que existe hoje? Hoje no mercado nós temos um número bom, né, grande de avaliações, né, tanto de experiência quanto de desempenho, mas na SBCD nós vamos utilizar o modelo 90 graus. E aí falando sobre, né, os modelos, nós temos a de 90 graus, onde o gestor avalia o seu subordinado, né, então imediato, e o objetivo é poder trazer ali para esse colaborador os pontos que ele tem fortes, a serem desenvolvidos também, né? E no final ele abre um espaço para o colaborador se posicionar, se tem alguma coisa que ele gostaria de colocar, né? Mas geralmente é o gestor que faz essa avaliação e, enfim, traz para o colaborador o que precisa ser ali desenvolvido também. A avaliação 180 graus já é um próximo passo, né, que nós pretendemos em breve também implantar, né, onde o gestor avalia o seu subordinado imediato,
Mas o subordinado imediato também vai fazer uma autoavaliação. Portanto, existem um formulário do gestor, onde ele avalia, e do colaborador também. E nesta autoavaliação, no final da reunião de feedback, o colaborador vai ali junto com o gestor, digamos assim, entrar no meio termo do que o colaborador acredita que ele pode desenvolver também, qual é o ponto de vista dele sobre o que o gestor colocou, e o gestor também, de repente, colocar ali mais questões que podem trazer para o colaborador uma compreensão dos pontos que ele tem fortes, né, e também a serem desenvolvidos, né? E a avaliação 360 graus, né, que é bastante utilizada hoje nas grandes empresas, ou seja, todas as empresas elas têm o objetivo, né, de começar com 90 e chegar a 360. A 360, ela exige das empresas toda uma preparação de todos os colaboradores, porque exige bastante maturidade, né, de todos, e toda uma questão de critérios, né, os critérios precisam ser construídos para que todos tenham a mesma base para poder avaliar. Por quê? Já é algo mais complexo, né, uma avaliação que ela é feita, o gestor avalia o seu subordinado imediato, o subordinado imediato também faz a sua autoavaliação, os pares desse colaborador vai também avaliá-lo, e os clientes internos e também os externos. Então, vamos pegar um exemplo como o próprio RH. Vamos pegar a situação aqui de um analista de recursos humanos. Então, vamos pensar, o coordenador vai avaliar o analista vai se autoavaliar, os analistas pares deste analista avaliado também irão avaliá-lo, ou seja, a equipe tem que ter muito claro as questões técnicas, o que a pessoa é boa, o que ela precisa desenvolver, né? Sem envolver outras questões pessoais que, porventura, possam existir. Então, tem que ter bastante critério e maturidade, né? E os clientes internos, ou seja, as pessoas com que aquele analista trabalha, né, diárias, as áreas que ele trabalha, que ele presta serviços no fechamento de vagas, por exemplo, vão também avaliá-lo. E eventuais fornecedores, que a gente chama os stakeholders, né, vão avaliá-lo também. Então, por exemplo, dentro da área de recrutamento e seleção, o analista, ele pode ter como fornecedor tanto empresas de testes, né, de testes de personalidade, por exemplo, né, ou até mesmo alguns que estão envolvidos a parte aí de treinamento e desenvolvimento. Então, essas pessoas que são os terceiros também farão uma avaliação desta pessoa. Então, é um conjunto, todos irão avaliar a performance desse colaborador, né? Então, são essas avaliações mais utilizadas hoje. Obrigada. Interessantíssimo, porque a gente tem uma roda aí, né, de 90 e vai aumentando, e isso deve servir, obviamente, para todas as empresas em que a gente atua e vá atuar futuramente. Uma vez que a gente já esteja acostumado com a dinâmica e com a avaliação de desempenho nos seus diferentes modais, a gente tem a oportunidade de dar feedbacks melhores, ouvir melhor os feedbacks, mas existe uma periodicidade para fazer isso? Tem um tempo certo para que um feedback seja realizado? Então, Ricardo, aí você tocou bem na armadilha da avaliação de desempenho, né? Que é a periodicidade, né? Porque a periodicidade, ela está atrelada ao objetivo de cada instituição com essa aplicação. Então, o que vai garantir o sucesso da avaliação de desempenho não é a periodicidade, e sim a continuidade do projeto, né? Então, quando a gente fala sobre a continuidade, a gente está falando sobre o acompanhamento regular da aderência e o desenvolvimento daquilo que foi proposto como aprimoramento para esse colaborador, né? E essa periodicidade, esse acompanhamento, ele tem o objetivo de preencher essa lacuna de tempo entre uma aplicação e outra, né? Então, lembrando que a tarefa do gestor, ela é observar, avaliar e registrar continuamente sobre cada colaborador, para que o desempenho anual desse colaborador, ele não seja prejudicado, ou por períodos de baixa produtividade, ou até mesmo por algum acontecimento pontual, né? Aqui na SBCD, a gente optou no primeiro momento, por desenvolver essa avaliação de desempenho na periodicidade anual, né? Que ela é uma forma de garantir a aplicabilidade do projeto, né? E também proporcionar o aculturamento para os líderes e liderados sobre a avaliação,
né? Porque a gente não é muito acostumado a trabalhar, né, com avaliação e muito menos ser avaliado ou até mesmo receber feedback, né? Então, é importante a gente salientar que para que a pessoa também seja avaliada, ela tem que ter um período de 6 meses atuando na instituição. Correto. Bom, aproveitando aí a resposta da Bruna, e Grace, como que a gente se prepara para receber esse feedback aí sobre o desenvolvimento? Ótima pergunta, porque é uma O coisa que desempenho, gera, né, na verdade. exato. Então, assim, o objetivo, né, é que seja uma reunião tranquila. Então, qual a orientação que nós damos, tanto para os gestores quanto para os colaboradores? O objetivo, de fato, é o desenvolvimento do colaborador, né? Então, que o gestor possa apresentar para os colaboradores que a instituição, no caso a SBCD, está com um novo projeto de avaliação de desempenho, né, e que será realizado em breve. Então, preparar, né, com que todos já saibam dessa notícia, né? Então, para que já fiquem mais tranquilos, isso vai trazer mais paz no coração dos colaboradores, né? Vai minimizar aí possíveis receios. E no caso, vão também depois agendar a reunião, e nesta reunião vai ter uma sala preparada, com tranquilidade, celular desligado, né? Ninguém interrompendo, para poder receber este colaborador, né? E também já ter preparado toda, né, a avaliação com tranquilidade, para poder levar essa tranquilidade também ao colaborador, né, para poder expor ali os pontos fortes que foram apresentados ao longo, né, do trabalho em si, da jornada, e também aqueles que precisam ser desenvolvidos. E em quais situações estes pontos apresentaram, né, para que a pessoa tenha claro ali que houve um critério na avaliação. E para o colaborador, para ele saber que está sendo avaliado de forma tranquila e que o gestor está ali para contribuir para o desenvolvimento dele. Então, para o gestor, a gente, né, traz essa orientação, e para o colaborador, para ele ficar tranquilo que o objetivo é, de fato, desenvolver, porque quando a gente tem essa possibilidade, facilita a gente saber que caminho nós vamos seguir, né? Se a pessoa ela tem o objetivo de ficar naquele cargo, não tem problema, tudo bem, desde que ela esteja bem, esteja feliz, desempenhando muito bem o cargo dela. E quando ela sabe, né, como ela está, facilita para que ela possa falar, olha, eu tenho isso que está bem, eu vou manter isso, eu preciso, de repente, aí desenvolver. E a nossa proposta é também oferecer ferramentas para o gestor e para o colaborador ter este caminho de desenvolvimento, saber o que eu posso fazer para desenvolver naqueles aspectos que eu preciso. Então, esse é o objetivo, né? Então, dar ferramentas tanto para o gestor quanto para o colaborador para esse desenvolvimento. E isso a gente vai estar deixando claro, né, para ambos. E aí, para o colaborador, para que ele vá, para que ele ouça, para que ele possa se colocar no final dessa reunião, como é que foi para ele, o que ele acha, e também ali junto com o gestor, está verificando quais são os aspectos de desenvolvimento e escolhendo qual vai ser o caminho a ser trilhado, que nós damos essas opções no nosso plano de desenvolvimento individual. Muito legal, Grace. Mas aí chega nessa hora, a gente, principalmente, cultura latina, tem um pouco mais de dificuldade de ouvir apontamentos, o que a gente pode entender como crítica. O que eu faço se o meu gestor... Bruna, você pode me responder isso? O que eu faço se quando eu estou lá no feedback com o meu gestor, ele diz algo que eu não concordo? Então, Ricardo, essa pergunta ela é muito interessante, né? Até mesmo porque ela abrange duas vertentes aí, né? Porque existe a ótica do gestor, afinal, a maior frustração do gestor é fazer uma avaliação, dar um feedback, ser ignorado, né, pelo liderado, ou até mesmo o liderado esquecer o que foi pontuado ou não cumprir com aquilo que foi proposto, né? Então, para que a gente possa minimizar a inaderência dos liderados, é começar oferecendo um feedback de como receber um feedback, né? Então, o que a gente fala que o comprometimento com a melhoria e o crescimento, ela é uma competência tão crucial quanto a comunicação, né, e a colaboração do colaborador ali dentro da instituição. Então, para criar uma melhor abordagem, a gente favorece aí 7 passos, né? O primeiro é seja direto, né? O funcionário, ele sabe qual que é o papel do líder, mas muitas vezes ele não sabe qual que é o papel dele, né? Que parte do trabalho dele é saber receber um feedback, né? Então, a gente precisa ser direto
com esse liderado e expor para ele que a resiliência dele impacta tanto para mim, quanto gestor, quanto para a equipe ou até mesmo para a instituição. O segundo é a gente ser curioso, né? Você deve compreender que o outro pode não enxergar o feedback como você o enxerga, né? Então, a gente tem que recorrer a uma abordagem menos imperativa e buscar envolver o colaborador dentro de toda essa questão do feedback, desse crescimento. Utilizar uma linguagem neutra, né? Então, evite conotações negativas e que surjam julgamentos de interpretação. Peça o feedback, né? Então, talvez não esteja proporcionando ao funcionário o que ele necessita para aceitar o seu feedback. Então, esteja aberto para ouvir a percepção dele, como que ele está se sentindo durante esse feedback, como que ele está recebendo essas informações que você está passando para ele, né? O quinto é compartilhar uma história pessoal, né? Então, compartilhe com o seu liderado como que você recebeu um feedback, como que você se comportava quando você recebia um feedback. Porque ninguém gosta de receber feedback, né? E a maturidade vai desenvolvendo na gente essa necessidade de receber um feedback. O sexto é assegurar o comprometimento dele, né? Então, a gente fornece para ele o feedback, a gente apresenta para ele o PDI, o que que ele precisa desenvolver, o que que ele precisa aprimorar, mas a gente também precisa envolvê-lo na construção desse desenvolvimento, né? É ouvir dele o que que ele acha disso, né? Como que ele acha que ele pode agregar valor para aquilo que a gente está fornecendo de informação, né? E o sétimo é garantir a compreensão dele, né? Então, a gente tem que estar atento à forma como o colaborador recebeu o feedback e também como que ele vai lidar com esse feedback ao longo dessa aplicação. Então, se eu apliquei esse ano, ano que vem eu vou aplicar durante todo esse ano, lembra lá do acompanhamento, periodicidade? Então, é nesse momento que eu vou avaliando como que ele recebeu o meu feedback e se ele realmente está se propondo a desenvolver, né? E aí, o sucesso, né, dessa avaliação sobre a ótica também do colaborador é que ele precisa ser receptivo, que ele precisa escutar, que ele precisa sanar as dúvidas, ele precisa pedir ajuda quando ele não compreender uma informação ou quando ele não souber como que ele faz para agregar um valor pessoal e profissional para aquilo que foi colocado para ele. Claro. Bom, e para fechar, a pergunta agora é para a Grace. Uma dica de ouro para os líderes, Grace. Uma dica, nossa, ideal seria até colocarmos mais de Várias. uma, mas enfim, vamos à principal, né? É se preparar para este momento com tranquilidade e a questão de ter critérios claros, então é muito importante. Uhum. E nós oferecemos a base, né, para eles, da questão dos critérios, para que eles não se percam neste caminho. Muito bom, gente. Muito obrigado. Olha, realmente esse é um assunto que rende pra caramba. É muito bom saber que a gente tem profissionais como vocês de recursos humanos, e acredito que a gente possa, né, e deva contar com vocês, perguntar sobre as dúvidas, como fazer e tirar o melhor da avaliação de desempenho, não só para o resultado positivo dentro da organização, mas também no desenvolvimento da nossa própria trajetória. Quero agradecer demais a participação de vocês e, Bianca, já combinar um próximo aqui para a gente destrinchar cada um desses pontos. Vamos explorar mais. Obrigada, meninas. Obrigado e até a Obrigada, próxima. Obrigada a dia. vocês, obrigada, Ricardo, Bianca, até bom dia. Bom Bom dia. dia.